Olá, você que nos acompanha nas nossas redes sociais, Minutos na Palavra, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer abrir a Palavra de Deus para compartilhar o que Ele tem a falar conosco hoje e aprender um pouco mais e refletir na vontade dEle para cada um de nós. Vamos abrir a nossa lição? Lição da Escola Sabatina de número 9, a qual estamos estudando essa semana. Hoje tem como tema Lei e Evangelho. Essas duas coisas, a lei e o Evangelho, elas andam juntas ou elas andam separadas? Você já se perguntou? Porque quando falamos em lei, parece que o Evangelho não está em harmonia com a lei. Aparenta, inicialmente, porque a lei, há um certo repulso pela lei, ou uma certa indiferença pela lei. Mas quando se fala de evangelho, popularmente é entendido que o evangelho apagou a lei, entre aspas, ou colocou a lei de lado. Mas será que é isso mesmo? O próprio Jesus, ele nos orienta quanto a isso. Você sabia? Ele mesmo, o Jesus, o Evangelho em pessoa, porque o Evangelho tem um nome, e o Evangelho é Jesus, na pessoa de Jesus, ele nos orientou quanto a isso. Será que anda junto? Anda separado? Um anula o outro? Como será que funciona? E o texto, para a gente se orientar, está em Mateus 5, nos versos 17 e 18, o próprio Jesus dizendo, falando assim, Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, Jesus falou as seguintes palavras: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então o próprio Jesus, ele veio falando que ele não veio para revogar a lei e os profetas. E quando ele está falando de lei e os profetas, ele não está resumindo somente aos 10 mandamentos. Ele está falando lei e os profetas, ele está falando de todo o Antigo Testamento. Porque ele mesmo, o próprio Jesus falou que é a lei e os profetas que testificam dele. Ou seja, tudo que sabemos da pessoa de Jesus quando ele veio aqui nesse mundo estava revelado no Antigo Testamento. As dezenas de profecias que apontavam para o Messias vindouro estavam no Antigo Testamento. E tudo que está no Antigo Testamento foi inspirado por Deus também, para que estivesse lá. E por isso que Jesus falou, eu não vim para revogar. Pelo contrário, ele veio para cumprir. Se o próprio Jesus, ele falou isto, e ele cumpriu a lei e os profetas, por que nós agiríamos diferente? Então, lei e evangelho andam juntos. Tem uma frase de uma escritora que ela diz assim, que a lei é a raiz. Pensar numa planta, a lei é a raiz. O evangelho são as flores. A lei é a raiz, o fundamento, e o evangelho é as flores. É muito bonito se pensar dessa forma. A lei como fundamento, a palavra de Deus como o alicerce, e o evangelho, a beleza de tudo isso. Porque a beleza está no sacrifício que Cristo fez por nós. Então, depende de como estamos enxergando a lei e ainda mais. Aí é o mais preocupante. Quando falta equilíbrio entre ambos. Por vezes, tem acontecido isso. Ou vou para um extremo, não preciso de lei. O evangelho me basta. O evangelho é suficiente mesmo, é completo.
Mas a base é a lei, porque o próprio Jesus falou. E o outro extremo também é muito perigoso, quando eu penso que a lei é suficiente para me salvar. Ou eu sou justificado pela lei. E não somos. Nós não somos justificados pelas obras. Muito pelo contrário. A justificação é pela fé. Somos salvos pela graça. É a graça que nos basta. Então, é necessário um equilíbrio. O legalismo é muito perigoso. Muito perigoso. Porque quando somos legalistas, ou essa palavra quer dizer, acredito que a lei é suficiente para nos salvar, ou a guarda da lei, se eu guardar a lei, eu estou salvo, é um grande perigo. E é completamente o oposto. Nós guardamos a palavra de Deus, ou aquilo que Ele nos deixou revelado, porque já fomos salvos e confiamos no mérito de Jesus para nos salvar. Tenha isso em mente. Lei e evangelho andam juntos, jamais separados. O salmista, ele ilustra isso muito bem, e eu quero encerrar com esse texto do salmista, Salmos, no livro de Salmos, o capítulo 85, verso 10. O salmista diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Reflita nisso. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Lei e evangelho sempre juntos, de acordo com a palavra de Deus. Tenha um bom dia, que Deus abençoe você e toda a sua família.